A linguagem do tempo, passado, futuro e mudança. Na noite de 28 de janeiro de 1948, acomodada entre uma apresentação do quarteto em Lá menor de Schubert e a execução de canções folclóricas inglesas, a rádio BBC transmitiu um debate entre uma das mais potentes forças intelectuais do século XX, Bertrand Russell, e o padre jesuíta Frederick Copleston. O tema: a existência de Deus. Russell, cujos textos inovadores em filosofia e princípios humanitários lhe renderiam o Prémio Nobel de Literatura em 1950 e cujas visões políticas e sociais iconoclastas resultariam em sua demissão da Universidade de Cambridge e do City College de Nova York, forneceu muitos argumentos para que se questionasse ou mesmo se rejeitasse a existência de um Criador. Uma linha de pensamento que dava consistência à posição de Russell é relevante para a nossa investigação aqui. No que tange às evidências científicas, observou o filósofo, o universo se arrastou ao longo de etapas lentas até um resultado um tanto lamentável nesta Terra e vai-se arrastar em fases ainda mais deploráveis até chegar a uma condição de morte universal. Com uma perspectiva tão desoladora, eis sua conclusão. Se isto puder ser encarado como evidência do desígnio divino, cabe-me dizer apenas que esse desígnio não exerce sobre mim o menor encanto. Não vejo, portanto, razão alguma para acreditar em qualquer espécie de Deus. O fio teológico será costurado em capítulos posteriores. Aqui quero-me concentrar na referência de Russell às evidências científicas de uma morte universal. Isso vem de uma descoberta do século XIX, com raízes tão humildes quanto são profundas suas conclusões. Em meados do século XIX, a Revolução Industrial estava em plena atividade e operando com capacidade total. Em uma paisagem dominada por fábricas e usinas, o motor a vapor havia se tornado o burro de carga confiável e robusto que impulsionava a produção. No entanto, mesmo com o salto decisivo do trabalho manual para o mecânico, a eficiência do motor a vapor, o trabalho útil realizado em comparação com a quantidade de combustível consumida, era escassa. Aproximadamente 95% do calor gerado pela queima de madeira ou carvão se perdia no meio ambiente como resíduo. Isso inspirou diversos cientistas a refletir sobre os princípios físicos que regem o controle de motores a vapor e a buscar maneiras de queimar menos combustível e obter mais energia. Ao final de muitas décadas, as pesquisas aos poucos levaram ao resultado icónico que, com justiça, tornou-se famoso. A segunda lei da termodinâmica. Em termos bastante coloquiais, a lei declara de que a produção de resíduos é inevitável e o que confere importância decisiva a essa segunda lei é que, embora os motores a vapor fossem o objeto de estudo, a lei se aplica a todo o universo. A segunda lei descreve uma característica fundamental inerente a toda a matéria e energia, independente de sua estrutura ou forma, seja animada ou inanimada, e revela, mais uma vez, numa descrição imprecisa, que tudo no universo tem tendência avassaladora de se degradar, deteriorar, definhar. A partir dessa formulação prosaica, você pode ver de onde o Russell partia ao dizer o que disse. O futuro aparentemente reserva uma deterioração contínua, uma conversão implacável de energia produtiva em calor inútil, uma exaustão constante, por assim dizer, das baterias que alimentam a realidade. Entretanto, uma compreensão mais precisa da ciência revela que esse resumo do destino para onde a realidade se dirige obscurece uma progressão pujante e repleta de nuances que está em andamento desde o Big Bang e seguirá rumo ao futuro distante. É uma progressão que, além de ajudar a explicar nosso lugar na linha do tempo cósmica,
esclarece de que modo é possível produzir beleza e ordem em um cenário de degradação e decadência, e também oferece maneiras possíveis, por mais exóticas que possam ser, se contornar o fim deprimente concebido por Russell. Essa mesma ciência, que envolve conceitos como entropia, informação e energia, é que nos guiará durante grande parte da nossa jornada, então talvez valha a pena nos determos um pouquinho mais nela para entender melhor como ela funciona. Longe de mim sugerir que encontraremos o sentido da vida observando as profundezas suarentas de uma barulhenta máquina a vapor. Entretanto, compreender a capacidade do motor a vapor de absorver o calor do combustível e usá-lo para acionar o movimento recorrente nas rodas de uma locomotiva ou em uma bomba de mina de carvão é indispensável para entender como a energia, de qualquer tipo e em qualquer contexto, evolui com o tempo. E a forma como a energia evolui exerce profundo impacto no futuro da matéria, da mente e de toda a estrutura do universo. Então vamos descer dos altaneiros reinos da vida e da morte, do propósito e do significado, e nos defrontar com os estrépitos e estalidos incessantes de uma máquina a vapor do século XVIII. A base científica do motor a vapor é simples, mas engenhosa. O vapor da água se expande quando aquecido e assim acaba empurrando de dentro para fora. Um motor desse tipo tira proveito dessa ação aquecendo um cilindro cheio de vapor dentro do qual um êmbolo ou pistão perfeitamente ajustado e livre desliza para cima e para baixo ao longo da superfície interna do cilindro. Conforme se expande, o vapor aquecido empurra o pistão com vigor e esse impulso de dentro para fora é capaz de fazer uma roda girar, um moinho moer e um tear descer. Então, tendo gastado energia por meio do esforço de movimento para fora, o vapor resfria e o pistão volta à posição inicial, onde fica pronto para ser empurrado quando o vapor torna a ser aquecido, ciclo que se repetirá enquanto houver combustível para queimar e aquecer o vapor outra vez. Embora a história registre o papel imprescindível do motor a vapor na Revolução Industrial, as questões que ele suscita para a ciência foram tão importantes quanto: somos capazes de entender o motor a vapor com precisão matemática? Existe um limite para o grau de eficácia da conversão do calor em atividade útil? Há aspectos dos processos básicos da máquina a vapor que são independentes dos detalhes do projeto mecânico ou dos materiais utilizados e que, portanto, atestam princípios físicos universais? Quebrando a cabeça na tentativa de entender essas questões, o físico e engenheiro militar francês Sadi Carnot inaugurou o campo da termodinâmica, a ciência do calor, da energia e do trabalho. Se dependesse das vendas do Tratado de Carnot, publicado em 1824, Reflections on the Motive the Power of Fire, reflexões sobre a potência motriz do fogo, você nunca ouviria falar dele. Mas, embora tenham demorado para se firmar, as ideias de Carnot acabariam inspirando os cientistas ao longo do século seguinte a desenvolver uma perspectiva radicalmente nova sobre a física. A perspectiva científica tradicional é enunciada em termos matemáticos por Isaac Newton. É que as leis físicas fornecem previsões inquebrantáveis sobre o modo como as coisas se movem. Tem em mãos a localização e a velocidade de um objeto em determinado momento e as forças que estão atuando sobre ele, e as equações de Newton fazem o resto, prevendo a trajetória subsequente do objeto, seja a Lua puxada pela gravidade da Terra ou uma bola de beisebol que você acabou de arremessar em direção à parte central do campo externo. É possível confirmar que essas previsões são exatas. Mas o negócio é o seguinte: se você assistiu às aulas de física no ensino médio, talvez lembre que, quando analisamos as trajetórias de objetos macroscópicos, geralmente, mesmo que sem alarde, recorremos a uma série de simplificações. No caso da Lua e da bola de beisebol, ignoramos sua estrutura interna e imaginamos que cada uma é constituída apenas de uma única partícula maciça. Trata-se de uma aproximação grosseira. Até mesmo um grão de sal contém cerca de 1 bilhão de bilhões de moléculas,
e olha que é só um grão de sal. No entanto, enquanto a Lua orbita, não levamos em consideração os empurrões e solavancos de uma ou outra molécula que habita o poeirento mar da tranquilidade. Enquanto a bola de beisebol voa disparada, não nos importamos com a vibração de uma ou outra molécula que reside em seu núcleo de cortiça. Tudo o que nos interessa é o movimento geral da Lua ou da bola de beisebol como um todo. E, para tanto, aplicar as leis de Newton a esses modelos simplificados dá conta do recado. Esses fatos salientam as dificuldades enfrentadas pelos físicos do século XIX que lidavam com os motores a vapor. O vapor quente, que empurra o pistão do motor, consiste em um número enorme de moléculas de água, talvez um trilhão de partículas. Não podemos ignorar essa estrutura interna, como fazemos em nossa análise da Lua ou da bola de beisebol. É o movimento dessas mesmas partículas empurrando com força o pistão, batendo na superfície, atingindo as paredes do cilindro, precipitando-se de novo para o pistão, que está no cerne do funcionamento do motor. O problema é que não é possível que uma pessoa, em qualquer lugar, por mais inteligente que seja e por mais formidáveis que sejam os computadores de que disponha, tenha a capacidade de calcular todas as trajetórias individuais percorridas por um conjunto enorme de moléculas de água. Estamos empacados. Você pode até pensar que sim, mas no fim fica claro que somos salvos por uma mudança de perspectiva. Às vezes, conjuntos substanciais podem produzir simplificações poderosas. Sem dúvida é difícil, na verdade impossível, prever com exatidão quando vamos dar um espirro. Contudo, se ampliarmos nossa visão para um conjunto maior de todos os seres humanos na Terra, será possível prever que no segundo seguinte haverá cerca de 80 mil espirros em todo o mundo. A questão é que, mudando para uma perspectiva estatística, a numerosa população da Terra se torna a chave, não o obstáculo, para o poder da previsão. Grupos substanciais geralmente exibem regularidades estatísticas ausentes em uma análise individual. Um enfoque análogo, pioneiro para grandes grupos de átomos e moléculas, foi proposto por James Clerk Maxwell, Rudolf Clausius, Ludwig Boltzmann e muitos de seus colegas. Eles defenderam o descarte da análise detalhada das trajetórias individuais em favor de afirmações estatísticas que descrevessem o comportamento médio de conjuntos abundantes de partículas. Eles mostraram que essa abordagem torna os cálculos manejáveis em termos matemáticos e que as propriedades físicas que ela é capaz de quantificar são justo as mais importantes. A pressão que empurrou o pistão de um motor a vapor, por exemplo, praticamente não é afetada pela trajetória exata percorrida por esta ou aquela molécula individual de água. Em vez disso, a pressão surge do movimento médio dos trilhões e trilhões de moléculas que colidem com violência contra a sua superfície a cada segundo. Isso é o que importa. E foi isso que a abordagem estatística permitiu aos cientistas calcular. Nestes tempos de pesquisas políticas, genética populacional e Big Data em geral, a mudança para um arcabouço estatístico pode não parecer drástica. Nós nos acostumamos ao poder dos achados estatísticos extraídos do estudo de grandes grupos. Porém, no século XIX e no início do século XX, o raciocínio estatístico representou um afastamento da precisão rígida que havia definido a física. Também tenha em mente que nos primeiros anos do século XX ainda havia cientistas respeitados que contestavam a existência de átomos e moléculas, a própria base de uma abordagem estatística. Apesar do pessimismo dos opositores, não demorou muito para o raciocínio estatístico provar seu valor. Em 1905, Einstein explicou em termos quantitativos o movimento irrequieto dos grãos de pólen suspensos em um copo de água, evocando o bombardeio contínuo por moléculas de H2O. Diante desse episódio, era preciso ser alguém muito do contra para duvidar da existência de moléculas. Além disso, um acervo crescente de artigos teóricos e experimentais revelou que as conclusões baseadas em análises estatísticas de conjuntos volumosos de partículas, com a descrição de como elas saltam e ricocheiam de um lado para o outro nos recipientes e, portanto, exercem pressão sobre essa ou aquela superfície,
ou adquirem aquela densidade ou relaxam até determinada temperatura, correspondiam com tal exatidão aos dados que não havia espaço para questionar o poder explicativo da abordagem. Assim nasceu a base estatística para os processos térmicos. Tudo isso foi um enorme triunfo e permitiu aos físicos entender não apenas os motores a vapor, mas também uma ampla gama de sistemas térmicos, da atmosfera da Terra à coroa solar ao vasto conjunto de partículas que pululam dentro de uma estrela de nêutrons. Mas como isso se relaciona com a visão de futuro de Russell, seu prognóstico de um universo que se arrasta rumo à morte? Boa pergunta. Aguente firme, leitor. Estamos chegando lá, mas ainda temos alguns passos a dar. O próximo é usar esses avanços para elucidar a qualidade essencial do futuro. Ele difere, e muito, do passado. A distinção entre passado e futuro é a um só tempo básica e fundamental para a experiência humana. Nascemos no passado, morreremos no futuro. No meio, testemunhamos inúmeros acontecimentos que se desenrolam em uma sequência de eventos que, se considerados em ordem inversa, pareceriam absurdos. Van Gogh pintou a noite estrelada, mas não seria capaz de apagar as espirais de cores por meio de pinceladas reversas, restaurando uma tela em branco. O Titanic raspou a lateral em um iceberg que abriu fendas em seu casco, mas não conseguiria reverter os motores, refazer seu caminho e impedir o estrago. Toda a pessoa cresce e envelhece, mas ninguém pode fazer os ponteiros do relógio andarem em sentido contrário de modo a recuperar a juventude. Sendo a irreversibilidade tão crucial na maneira como as coisas evoluem, seria de se esperar que fosse fácil identificar a sua origem matemática no âmbito das leis da física. Deveríamos assim ser capazes de apontar algo específico nas equações que asseguram que, embora as coisas possam se transformar disto em aquilo, a matemática não permite que se transformem daquilo em isto. No entanto, durante centenas de anos, as equações que formulamos se mostraram insuficientes para nos oferecer algo do tipo. Em vez disso, à medida que as leis da física vão se tornando mais e mais refinadas, passando pelas mãos de Newton, mecânica clássica, Maxwell, eletromagnetismo, Einstein, física relativística, e desde dezenas de cientistas responsáveis pela física quântica, uma característica permaneceu estável. As leis se aferraram de modo firme a uma completa insensibilidade a respeito do que nós, humanos, chamamos de futuro e de passado. Dado o estado do mundo hoje, as equações matemáticas tratam o desenrolar das coisas em direção ao futuro ou ao passado exatamente da mesma forma. Apesar de essa distinção ser importante, muitíssimo importante para nós, as leis não dão a mínima para a diferença, avaliando-a como algo cuja relevância não é maior do que o relógio no placar eletrónico do Estado, marcando o tempo decorrido da partida ou o tempo que falta para o apito final. O que significa que, se as leis permitem que uma sequência específica de eventos ocorra, então as leis necessariamente possibilitam a sequência inversa também. Nos meus tempos de estudante, quando aprendi isso, tive a impressão de que beirava o ridículo. No mundo real não vemos mergulhadores olímpicos portando de dentro da piscina e subindo de pés para cima e cabeça para baixo, até aterrissar suavemente nos trampolins. Não vemos cacos de vidro colorido saltando do chão e se reunindo até formar um abajur Tiffany. Trechos de filmes reproduzidos de trás para a frente são revertidos por aquilo que vemos projetado. É muitíssimo diferente de tudo o que conhecemos. No entanto, de acordo com a matemática, os eventos representados em imagens exibidas na função rebobinar estão em total conformidade com as leis da física. Porquê, então, nossa experiência é tão assimétrica? Porque vemos os eventos se desenrolarem apenas em uma orientação temporal e nunca na direção contrária. Uma parte fundamental da resposta é revelada pela noção de entropia, conceito que será essencial para a nossa compreensão dos desdobramentos cósmicos. A entropia está entre os conceitos mais confusos da física fundamental, o que não diminui o apetite cultural por invocá-la e mesmo para descrever situações cotidianas que evoluíram da ordem para o caos ou, em termos mais simples, de boas para ruins.
No uso coloquial, tudo bem. Algumas vezes também a invoquei dessa maneira, mas, como sua concepção científica guiará a nossa jornada e igualmente estará no cerne da sombria visão de Russell a respeito do futuro, vamos destrinchar o significado mais preciso do termo. Comecemos com uma analogia. Imagine que você sacode com vigor um saco contendo 100 moedas de 1 centavo e depois as despeja sobre a mesa da sala de jantar. Se constatasse que todas as centenas de moedas de 1 centavo deram cara, ou seja, caíram com o anverso voltado para cima, você de certo ficaria surpreso. Porquê? Parece óbvio, mas vale a pena examinar a questão mais a fundo. A ausência de uma única coroa, o reverso da moeda voltado para cima, significa que cada uma das 100 moedas, em meio a colisões, cambalhotas, guinadas e sacolejos aleatórios, deve ter atingido a mesa e caído com a parte frontal virada para cima. Todas elas. Isso é difícil. Obter esse resultado singular é uma empreitada e tanto. Em comparação, se considerarmos um resultado ligeiramente diferente, digamos, em que tenhamos uma única coroa e 99 caras, ou seja, todas as demais moedas continuam caindo com o anverso para cima, há uma centena de diferentes maneiras possíveis de isso acontecer. A solitária coroa pode ser a primeira moeda, ou pode ser a segunda moeda, ou a terceira, e assim por diante, até a centésima moeda. Obter 99 caras é, portanto, 100 vezes mais difícil, 100 vezes mais provável do que obter 100% de caras. Vamos em frente, um pouco de raciocínio revela que existem 4.950 maneiras diferentes de obter duas coroas. A primeira e a segunda moedas dão coroa, a primeira e a terceira moedas dão coroa, a segunda e a terceira moedas dão coroa, a primeira e a quarta moedas dão coroa e assim por diante. Um pouco mais de cálculo e descobrimos que existem 161.700 maneiras diferentes de saírem 3 coroas. Quase 4 milhões de maneiras de obter 4 coroas e cerca de 75 milhões de maneiras de caírem 5 moedas com o reverso voltado para cima. Os detalhes dos números pouco importam, o que interessa é a tendência geral. Cada coroa adicional permite um conjunto maior de resultados que atendem à necessidade fenomenalmente maior. Os números atingem o pico de 50 coroas e 50 caras, para o qual existem cerca de 100 bilhões de bilhões de bilhões de combinações possíveis, bem como... Eu aqui nem consigo ler este número, é um número enorme. Portanto, obter 50 caras e 50 coroas é cerca de 100 bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais provável do que todas as 100 moedas caírem com o anverso voltado para cima. É por isso que seria impressionante se todas as moedas dessem cara. Minha explicação se baseia no fato de que a maioria de nós analisar de modo intuitivo o conjunto de moedas de 1 centavo da mesma maneira que Maxwell e Boltzmann preconizaram a análise de um cilindro de vapor. Assim como os cientistas menosprezaram uma análise de vapor, molécula por molécula, em geral não avaliamos um conjunto aleatório de centavos moeda por moeda. Para falar a verdade, é difícil notarmos se a 29ª moeda deu cara ou se a 71ª deu coroa, e não nos importamos com isso. Pelo contrário, olhamos para o conjunto como um todo e a particularidade característica que chama a nossa atenção é o número de caras em comparação com o número de coroas. Há mais caras do que coroas ou mais coroas do que caras? O dobro, 3 vezes mais, quantidades quase iguais. Podemos detectar mudanças significativas na proporção de caras e coroas, mas rearranjos aleatórios que preservem a proporção. Por exemplo, virar a 23ª a 46ª, a 92ª moedas de coroas para caras, ao mesmo tempo que também viramos a 17ª, a 52ª ou a 81ª de caras para coroas. São praticamente indistinguíveis.
Como consequência, dividi os resultados possíveis em grupos, cada um contendo essas configurações de moedas que parecem ser mais ou menos idênticas, e contei o número de membros de cada grupo. Enumerei os resultados sem coroas, o número de resultados com uma coroa, o número de resultados com 2 coroas e assim por diante, até o número de resultados com 50 coroas. A constatação fundamental é que esses grupos não têm o mesmo número de membros, nem de longe, e isso torna óbvio o motivo pelo qual você ficaria perplexo se uma sacudida aleatória num saco de moedas produzisse como um resultado um arranjo em que nenhuma delas dá coroa, um grupo com exatamente um membro. Um pouco menos espantado diante de uma sacudida aleatória, produzindo uma coroa, um grupo com 100 membros. Ainda um pouco menos chocado se encontrasse 2 coroas, um grupo com 4.950 membros. Mas bocejaria de tédio se a chacoalhada de saco resultasse em uma configuração em que metade das moedas dá cara e metade dá coroa. Um grupo com cerca de 100 bilhões de membros. Quanto maior o número de membros em grupo, maior a probabilidade de um resultado aleatório pertencer a esse grupo. O tamanho do grupo é importante. Se esse material é novo para você, talvez você não perceba que acabamos de ilustrar o conceito essencial de entropia. A entropia de uma configuração das moedas de 1 centavo é o tamanho do seu próprio grupo. O número de configurações semelhantes que parecem mais ou menos idênticas à configuração dada. Se houver muitas dessas semelhanças, a configuração apresentada terá alta entropia. Se as similaridades forem poucas, a configuração fornecida terá baixa entropia. Tudo o mais sendo igual, é mais provável que uma sacudida aleatória pertença a um grupo com maior entropia, já que esses grupos contam com mais membros. Essa formulação também se liga aos usos coloquiais da entropia a que me referi no início desta secção. Intuitivamente, as configurações bagunçadas, pensa em uma escrivaninha caótica abarrotada de pilhas de documentos, canetas e clipes de papel espalhados, apresentam alta entropia, porque muitos rearranjos dos elementos constituintes têm aparência mais ou menos igual. Reorganize de forma aleatória uma configuração desordenada e ainda assim ela parecerá bagunçada. As configurações ordenadas, pense em uma mesa de trabalho imaculada, com todos os documentos, canetas e clipes de papel guardados com cuidado em posições definidas de antemão, tem baixa entropia porque pouquíssimos rearranjos dos componentes parecem iguais. Tal como acontece com as moedas de 1 centavo, a alta entropia seduz porque os arranjos caóticos superam em muito os ordenados. As moedas de 1 centavo são especialmente úteis porque ilustram o enfoque que os cientistas desenvolveram para lidar com o volumoso conjunto de partículas que constituem sistemas físicos, sejam moléculas de água, esvoaçando rápido para cá e para lá em um motor a vapor quente, sejam moléculas de ar flutuando pelo cômodo em que você está respirando agora. Assim como acontece com os centavos, ignoramos os detalhes de partículas individuais. Se alguma molécula específica de água ou de ar está aqui ou ali, tem pouca relevância e, em vez disso, agrupamos as configurações das partículas que parecem mais ou menos idênticas. No caso das moedas de 1 centavo, o critério para semelhanças invocou a proporção de caras e coroas, porque em geral somos indiferentes à disposição de qualquer moeda em particular e observamos apenas a aparência geral da configuração. Mas o que ser mais ou menos idênticas significa para um grande conjunto de moléculas de gás? Pense no ar que está enchendo o seu cômodo neste momento. Se você for como eu e o restante das pessoas, não está nem aí se essa molécula de oxigênio está esvoaçando junto à janela ou se aquela molécula de nitrogênio está quicando no chão. Você se importa apenas com a certeza de que, toda a vez que inspirar o ar para dentro dos pulmões, haja um volume adequado de oxigênio para atender às suas necessidades. Bem, há outros 2 aspectos com os quais você também devia se importar. Se a temperatura do ar estivesse tão quente a ponto de chamuscar os seus pulmões, você ficaria infeliz. Ou se a pressão do ar estivesse tão elevada, sem que você a equalizasse com o ar já existente
em suas trompas de Eustáquio ou tubas auditivas, a ponto de estourar seus tímpanos. Do mesmo modo, você ficaria infeliz. Sua preocupação, então, é com o volume, a temperatura e a pressão do ar. De fato, são as mesmas qualidades macroscópicas com as quais os físicos, desde Maxwell e Boltzmann até os dias de hoje, se preocupam. Assim, para um grande conjunto de moléculas em um recipiente, dizemos que configurações diferentes são mais ou menos idênticas se preencherem o mesmo volume, tiverem a mesma temperatura e exercerem a mesma pressão. Assim como no caso das moedas de 1 centavo, agrupamos todas as configurações parecidas das moléculas e dizemos que cada membro do grupo dá origem ao mesmo macroestado. A entropia do macroestado é o número correspondente a essas semelhanças. Supondo que, neste exato momento, você não esteja ligando um aquecedor portátil, influenciando a temperatura, nem instalando uma divisória de ambiente impermeável, influenciando o volume, nem bombeando oxigênio adicional, influenciando a pressão, a configuração em constante evolução das moléculas do ar que esvoaçam rapidamente de um lado para o outro no recinto onde você se encontra pertence ao mesmo grupo. Todas as configurações têm mais ou menos a mesma aparência, uma vez que todas produzem os mesmos aspectos macroscópicos que você está sentindo na pele. A organização de partículas em grupo de configurações semelhantes fornece um esquema muitíssimo poderoso. Assim como é maior a probabilidade de moedas de 1 centavo lançadas ao acaso pertencerem a um grupo com mais membros, com maior entropia, o mesmo acontece com as partículas que saltam e quicam de maneira aleatória. A constatação é tão direta quanto suas implicações são abrangentes. Estejam as partículas saltitantes em uma máquina a vapor, no seu quarto ou em qualquer outro lugar, ao entender os aspectos característicos das configurações mais triviais, as que pertencem aos agrupamentos com o maior número de membros, podemos fazer previsões sobre as qualidades macroscópicas do sistema, as mesmas qualidades com as quais nos importamos. Como vimos, essas previsões são estatísticas, mas com uma probabilidade muitíssimo alta de serem exatas. E conseguimos tudo isso evitando a complexidade intransponível de analisar as trajetórias de um número imenso de partículas. Para implementar o programa, precisamos, portanto, aprimorar nossa capacidade de identificar configurações de partículas comuns, alta entropia, em oposição às configurações raras, baixa entropia. Ou seja, dado o estado de um sistema físico, é preciso determinar se há muitos ou poucos rearranjos dos elementos constituintes que deixariam o sistema mais ou menos com a mesma aparência. Como estudo de caso, façamos uma visita a seu banheiro enevoado de vapor logo depois de você sair de um banho quente e demorado. Para determinar a entropia do vapor, é necessário contar o número de configurações das moléculas, suas posições e velocidades possíveis, que têm todas as mesmas propriedades macroscópicas, ou seja, o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão. Realizar a contagem matemática de um conjunto de moléculas H2O é mais complicado do que fazer a contagem análoga de um conjunto de moedas de 1 centavo, mas é algo que a maioria dos estudantes do curso de Física aprende no segundo ano de faculdade. Mais direto e também mais esclarecedor é descobrir como o volume, a temperatura e a pressão afetam a entropia em termos qualitativos. Primeiro, o volume. Imagine que as moléculas de H2O, movimentando-se bruscamente de um lado para o outro, estejam amontoadas em um canto minúsculo do seu banheiro, criando um nó denso de vapor. Nessa configuração, os rearranjos possíveis das posições das moléculas serão bastante reduzidos. À medida que você move as moléculas de H2O, é necessário mantê-las dentro desse nó. Caso contrário, a configuração modificada parecerá diferente. Em comparação, quando o vapor se espalha de modo uniforme pelo banheiro, a dança das cadeiras moleculares fica muito menos restrita. Você pode trocar as posições das moléculas próximas ao armarinho do banheiro, com as quais estão flutuando ao lado da lâmpada, e pode trocar as posições das que se encontram perto da cortina de chuveiro com as das que pairam junto à janela. No entanto, no frigir dos ovos,
o vapor terá a mesma aparência. Quanto maior o seu banheiro, maior o número de locais de que você dispõe para espalhar as moléculas, o que também aumenta o número de rearranjos disponíveis. A conclusão, então, é que configurações de grupos menores com moléculas mais amontoadas apresentam menor entropia, ao passo que configurações maiores e distribuídas de modo uniforme têm maior entropia. A seguir, a temperatura. No nível molecular, o que queremos dizer com temperatura? A resposta é bem conhecida. A temperatura é a velocidade média de um conjunto de moléculas. Alguma coisa é fria quando a velocidade média de suas moléculas é baixa e quente quando a velocidade média é alta. Portanto, determinar como a temperatura afeta a entropia equivale a determinar de que modo a média da velocidade molecular afeta a entropia. E, assim como se dá com as posições moleculares, a avaliação qualitativa está bem à mão. Se a temperatura do vapor for baixa, os rearranjos permitidos das velocidades moleculares serão comparativamente pouco numerosos, para manter a temperatura fixa e, desse modo, garantir que as configurações apresentem todas mais ou menos a mesma aparência. Você deve compensar qualquer aumento nas velocidades de algumas moléculas com uma diminuição adequada nas velocidades de outras. Mas o fardo de ter baixa temperatura, baixa velocidade molecular média, é que você não dispõe de muito espaço para diminuir as velocidades antes de atingir o fundo do poço, zero. Dessa maneira, a gama disponível de velocidades moleculares é estreita e, portanto, sua liberdade para reorganizar as velocidades é limitada. Em comparação, se a temperatura estiver alta, a dança das cadeiras acelera mais uma vez, com uma média mais alta, a gama de velocidades moleculares, algumas mais altas que a média, outras menores, é muito mais ampla, o que proporciona uma maior latitude para misturar as velocidades ao mesmo tempo que se preserva a média. Um número maior de rearranjos das velocidades moleculares, que parecem ter todos mais ou menos a mesma aparência, significa que temperaturas mais altas, via de regra, implicam maior entropia. Por fim, a pressão. A pressão do vapor na sua pele ou nas paredes do banheiro se deve ao impacto do fluxo de moléculas de H2O que colidem violentamente contra essas superfícies. Cada impacto molecular aplica um pequeno empurrão e, quanto maior o número de moléculas, maior a pressão. Para dada a temperatura e volume, a pressão é determinada pelo número total de moléculas de vapor no seu banheiro, uma quantidade cujas consequências para a entropia podem ser calculadas mais facilmente. Com um número menor de moléculas de H2O em seu banheiro, você tomou um banho mais curto. Menos rearranjos são possíveis e, portanto, a entropia é menor. Com mais moléculas de H2O, seu banho foi mais demorado, a possibilidade de arranjos é maior, logo a entropia também é maior. Resumindo, ter menos moléculas ou ter temperaturas mais baixas ou preencher volumes menores resulta em menor entropia. Mais moléculas ou temperaturas mais altas ou preenchimento de volumes maiores acarretam maior entropia. Depois desse breve levantamento, permita-me destacar uma maneira de pensar sobre entropia que é desprovida de precisão, mas que fornece uma regra prática. É de se esperar que você encontre estados de alta entropia. Como esses estados podem ser demonstrados por numerosos arranjos diferentes das partículas constituintes, eles são típicos, triviais, facilmente configuráveis, aparecem em abundância. Por outro lado, se você encontrar um estado de baixa entropia, vale prestar atenção. Baixa entropia significa que existem menos maneiras de detectar determinado macroestado por seus ingredientes microscópicos, razão pela qual tais configurações são difíceis de encontrar. Elas são incomuns, são organizadas com esmero, são raras. Saia de um longo banho quente de chuveiro e encontre o vapor espalhado de modo uniforme por todo o banheiro. Alta entropia e totalmente previsível. Saia de um banho quente demorado de chuveiro e encontre vapor todo agrupado em um cubo pequeno e perfeito pairando na frente do espelho. Baixa entropia e extraordinariamente insólito. Tão incomum, na verdade, que
Caso você se veja diante de uma configuração como essas, deve encarar com extremo ceticismo a explicação de que se deparou com uma daquelas coisas improváveis que vez por outra ocorrem. Essa talvez possa ser a explicação, mas eu apostaria alto que não é. Assim como você suspeitaria que há uma razão plausível, além do mero acaso, para explicar o fato de que todas as 100 moedas de 1 centavo jogadas em cima da mesa da sala de jantar deram cara. Por exemplo, pode ser que alguém tenha criteriosamente virado ao contrário cada uma das moedas que deram coroa. É melhor você procurar outra explicação, além da mera casualidade, para todas as configurações de baixa entropia que vier a encontrar. Esse raciocínio se aplica até mesmo ao que parece banal, como se deparar com um ovo, um formigueiro ou uma caneca. A natureza ordenada, cuidadosamente elaborada e de baixa entropia dessas configurações exige uma explicação. Que o movimento aleatório das partículas certas possa aglutinar-se para formar um ovo ou um formigueiro ou uma caneca é concebível, mas improvável. Em vez disso, somos motivados a encontrar explicações mais convincentes e é claro que não temos de procurar muito longe. O ovo, o formigueiro e a caneca derivam de formas específicas de vida organizando a configuração de outra forma aleatória de partículas no meio ambiente a fim de produzir estruturas ordenadas. O modo como a vida é capaz de produzir uma ordem tão requintada é um tema que abordarei em capítulos posteriores. Por ora, a lição é a seguinte: configurações de baixa entropia devem ser vistas como um diagnóstico, uma pista de que influências organizacionais poderosas podem ser responsáveis pela ordem que encontramos. No final do século XIX, munido dessas ideias, muitas elaboradas por ele próprio, o físico austríaco Ludwig Boltzmann julgou ser capaz de resolver a questão que abriu essa parte da nossa discussão. O que distingue o futuro do passado? A resposta de Boltzmann se baseou em uma qualidade de entropia articulada pela segunda lei da termodinâmica. Embora a entropia e a segunda lei desfrutem de uma boa dose de referências culturais, os acenos de reconhecimento público à primeira lei da termodinâmica são menos comuns. No entanto, para entender bem a segunda lei, temos de compreender antes a primeira. Acontece que essa lei também é bastante conhecida, mas sob um pseudónimo. É a lei da conservação da energia. A energia presente no início de um processo, qualquer que seja a quantidade em que se apresente, é a mesma no final do processo. É preciso ser meticuloso em sua contabilidade de energia, incluindo todas as formas nas quais o estoque inicial de energia pode ter-se transformado. A exemplo da energia cinética, relativa ao movimento, ou potencial, energia armazenada, como em uma mola esticada, ou radiação, energia transportada por campos, como em campos eletromagnéticos ou gravitacionais, ou calor, o movimento aleatório e irrequieto de moléculas e átomos em colisão. Contudo, se você acompanhar com atenção, é a primeira lei da termodinâmica que assegura a manutenção do equilíbrio energético. A segunda lei da termodinâmica gira em torno da entropia. Ao contrário da primeira lei, ela não é uma lei de conservação, é uma lei de crescimento. De acordo com o seu enunciado, há, com o tempo, uma tendência avassaladora de a entropia aumentar. Em termos mais simples, configurações especiais tendem a evoluir na direção das comuns. Aquela, sua camisa passada a ferro com todo o cuidado, fica amarrotada e amarfanhada, ou a ordem tende a descambar para a desordem. Sua garagem, meticulosamente organizada, degenera em uma mixórdia caótica de ferramentas, caixas e equipamentos desportivos. Embora essa representação forneça belas imagens intuitivas, a formulação estatística da entropia de Boltzmann nos permite descrever com exatidão a segunda lei e, o que é igualmente importante, obter uma compreensão clara de por que ela é verdadeira. Tudo se resume a um jogo de números. Pense de novo nas moedas de 1 centavo. Se você organizá-las com cuidado, de modo que todas deem cara, ou seja, uma configuração de baixa entropia, e, em seguida, submetê-las a algumas sacudidas e chacoalhadas,
vai esperar que haja ao menos algumas coroas, ou seja, uma configuração de entropia mais alta. Se você chacoalhá-las ainda mais, é concebível que volte a obter apenas caras, mas isso exigiria que a sacudida fosse na medida exata, em uma sintonia tão perfeita ao ponto de virar para o outro lado apenas aquelas que tivessem dado coroa. Isso é extraordinariamente improvável. É bem mais provável que, em vez disso, a chacoalhada acabe virando para o outro lado um conjunto aleatório de moedas. Algumas das poucas que tinham dado coroa talvez voltem a dar cara, porém, das moedas que deram cara, muitas outras se tornarão coroas. Uma lógica tão direta, sem matemática sofisticada e nada de ideias abstratas, revela que, se você começar com todas as moedas como caras, a chacoalhada aleatória levará a um aumento no número de coroas, ou seja, um aumento da entropia. A progressão em direção a um número maior de coroas continuará até chegarmos a uma divisão aproximada de 50% de caras e 50% de coroas. Nesse ponto, a sacudida tenderá a virar mais ou menos o mesmo número de caras para coroas e de coroas para caras. Assim, as moedas de 1 centavo passarão a maior parte do tempo migrando entre os membros dos grupos mais populosos e de maior entropia. O que é verdadeiro para as moedas de 1 centavo também o é de maneira mais geral. Há-se pão e você pode ter certeza de que o aroma logo preencherá os cômodos da casa distantes da cozinha. A princípio, as moléculas liberadas, enquanto o pão assa, ficam aglomeradas perto do forno, mas aos poucos elas acabam se dispersando. O motivo, parecido com a nossa explicação sobre as moedas, é que existem muitas outras maneiras pelas quais as moléculas do aroma se espalham em comparação com as maneiras mediante as quais elas se amontoam. Logo, é esmagadoramente mais provável que, por meio de colisões e trombadas aleatórias, as moléculas flutuem para fora em vez de se aglomerarem cada vez mais para dentro. A configuração de baixa entropia das moléculas apinhadas perto do forno evolui com naturalidade para o estado de entropia mais alta, em que acabam se espalhando por toda a casa. Para dizer isso em termos mais gerais, se um sistema físico ainda não estiver no mais alto estado de entropia disponível, então é extremamente provável que evolua em direção a ele. A explicação, muito bem ilustrada pelo aroma do pão, baseia-se em um raciocínio dos mais básicos. Uma vez que o número de configurações com mais entropia é bem maior do que o daquelas com menos entropia, pela própria definição do termo, são muitíssimo maiores as chances de que o empurrão aleatório, as colisões e vibrações incessantes de átomos e moléculas encaminhem o sistema a uma entropia mais alta e não mais baixa. A progressão continuará até alcançarmos uma configuração com a mais alta entropia disponível. Desse momento em diante, a chacoalhada tenderá a levar os elementos constituintes a migrar entre um número, em geral gigantesco, de configurações dos estados de maior entropia possível. Essa é a segunda lei da termodinâmica e a razão pela qual ela é verdadeira. A discussão poderia levar você a pensar que a primeira e a segunda leis são completamente distintas. Afinal, uma se concentra na energia e em sua conservação, a outra gira em torno da entropia e de seu crescimento. Mas há entre elas uma conexão profunda, com destaque para um fato implícito na segunda lei, ao qual retornaremos várias vezes. Nem toda a energia é criada da mesma forma. Pense, por exemplo, em uma banana de dinamite. Como toda a energia armazenada na dinamite está contida em um pacote químico rígido, compacto e ordenado, é fácil controlar a energia que irá proveito dela. Coloque a dinamite onde você deseja que a energia seja depositada e acenda o fusível. É isso. Depois da explosão, a energia da dinamite continua existindo. Essa é a primeira lei em ação. Porém, como a energia da dinamite foi transformada num movimento veloz e caótico de partículas amplamente dispersas, torna-se muito difícil domar essa energia e colocá-la para trabalhar. Portanto,
Embora a quantidade total de energia não sofra nenhuma alteração, seu carácter muda. Antes da explosão, dizíamos que a energia do dinamite apresenta alta qualidade, é concentrada e de fácil acesso. Depois da explosão, dizemos que a energia tem baixa qualidade, ela se dispersa e é difícil de utilizar. E já que a dinamite explosiva responde e se sujeita totalmente à segunda lei, indo da ordem à desordem, da baixa entropia à alta, associamos baixa entropia à energia de alta qualidade e alta entropia àquela de baixa qualidade. Sim, eu sei, temos aí muitos altos e baixos para acompanhar, mas a conclusão é incisiva. Enquanto a primeira lei da termodinâmica declara que a quantidade de energia é conservada ao longo do tempo, a segunda assevera que a qualidade dessa energia se deteriora no decorrer do tempo, porque, então, o futuro é diferente do passado. A resposta, evidente, pelo que explanamos agora, é que a energia que move o futuro é de qualidade inferior à que alimenta o passado. O futuro tem maior entropia que o passado. Ou pelo menos foi o que Boltzmann propôs. A investigação de Boltzmann certamente prometia levar a um resultado interessante e inovador, mas há um esclarecimento sutil da segunda lei cujas implicações, verdade seja dita, o próprio físico levou algum tempo para avaliar com precisão. A segunda lei não é uma lei no sentido tradicional. A segunda lei não impede, de forma alguma, que a entropia diminua. Ela apenas declara que tal redução é improvável. No caso das moedas de 1 centavo, nós quantificamos isso em comparação com a configuração insólita na qual todas as moedas dão cara, é 100 bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais provável que a sacudida aleatória produza uma configuração com 50 caras e 50 coroas. Sacuda mais uma vez essa configuração de alta entropia e é possível obter uma configuração de baixa entropia. Por exemplo, uma em que todas as moedas dão cara, no entanto, em face das probabilidades extremamente enviesadas, na prática isso não acontece. Para um sistema físico cotidiano composto de muito mais de 100 elementos, as chances de a entropia diminuir tornam-se muitíssimo menores. Enquanto assa, o pão libera bilhões e bilhões de moléculas. As configurações nas quais essas moléculas se espalham por toda a casa são espetacularmente mais numerosas do que aquelas nas quais elas fluem de forma coletiva de volta para o interior do forno. Por meio de suas colisões e solavancos aleatórios, as moléculas poderiam refazer seus passos, encontrar o caminho de volta até o pão, desfazer todo o processo de assamento e deixar você diante de uma massa crua e fria. Mas as probabilidades disso acontecer são mais próximas do zero do que as chances de você respingar tinta em uma tela e os salpicos reproduzirem a Mona Lisa. Mesmo assim, a questão é que, se esse processo de reversão de entropia acontecesse, não transgrediria as leis da física. Embora isso seja improvável, no mais alto grau, as leis da física permitem sim que a entropia diminua. Não me interpretem mal, não estou fazendo isso à tona a fim de sugerir que um dia seremos capazes de desassar pão ou testemunhar uma descolisão de automóveis ou ver um documento desqueimar. Em vez disso, pretendo enfatizar uma importante questão de princípio. Já expliquei que as leis da física colocam o futuro e o passado em pé de igualdade. As leis asseguram, assim, que os processos físicos que se desenrolam em uma sequência temporal podem fazê-lo ao contrário. E, uma vez que essas mesmas leis regem tudo, incluindo os processos físicos responsáveis pela maneira como a entropia muda ao longo do tempo, seria de fato curioso, um erro, na verdade, constatar que tais leis permitem apenas que a entropia aumente. Elas não fazem isso. Todos os processos entropicamente crescentes que você vivenciou dia após dia durante toda a sua vida, da trivialidade de um copo se quebrando ao carácter profundo do envelhecimento do corpo,
podem acontecer ao contrário. A entropia pode diminuir, só que é algo de todo improvável. Então, como fica a nossa busca por uma explicação sobre porque o futuro é diferente do passado? Bem, dada a atual configuração de entropia menor que a máxima possível, a segunda lei mostra que o futuro tende a ser esmagadoramente diferente porque a tendência de que a entropia tende a aumentar é avassaladora. Configurações de matéria que apresentam menos do que a máxima entropia possível ficam ansiosas, mal conseguem esperar para avançar rumo à entropia mais alta. E, com essa observação, alguns dos que investigam a diferença entre passado e futuro ficam tranquilos, pois considerarem que seu trabalho está feito. Mas isso não é verdade. Tão importante quanto é assinalar que precisamos explicar de que modo nos encontramos hoje em um estado especial, improvável e surpreendente de entropia abaixo da máxima, um universo repleto de estruturas ordenadas, de planetas e estrelas e pavões e pessoas. Se esse não fosse o caso, se a configuração atual fosse o estado esperado, comum e previsível de máxima entropia, então seria muito provável que o universo continuasse a habitar o mesmo estado, produzindo um futuro em nada diferente do passado. Como um saco de 100 moedas de 1 centavo se entrechocando em meio a um enorme número de configurações com cerca de 50 caras e 50 coroas. O universo seguiria incansável em seu processo de serpentear por entre a imensa paisagem de suas configurações de entropia mais alta, no caso, partículas amplamente dispersas que fluem nesta ou naquela direção através do espaço, uma versão cósmica de seu banheiro nevoado de vapor distribuído de maneira uniforme. O atual estado de entropia menor que a máxima é, felizmente para nós, muito mais interessante. Ele propicia a oportunidade de as partículas se unirem para formar estruturas, além de fornecer as condições para a ocorrência de alterações macroscópicas. Então, somos levados à pergunta: como surgiu o estado atual de entropia abaixo do máximo? Seguindo de modo obediente a segunda lei, concluímos que o estado de hoje deriva do estado de entropia ainda mais baixa de ontem. Por sua vez, esse estado, imaginamos, deriva do estado de entropia ainda mais baixa de anteontem, e assim por diante, produzindo uma trilha de entropias cada vez menores, o que nos leva a recuar ainda mais no tempo até, por fim, chegarmos ao Big Bang. Um ponto de partida de entropia altamente baixa e ordenada no Big Bang é o motivo pelo qual o universo de hoje não é entropicamente maximizado, permitindo um futuro agitado e cheio de acontecimentos que diferem do passado. Seria possível ir mais longe e explicar porque o início do universo foi tão ordenado? Voltaremos a essa pergunta no próximo capítulo, no qual examinaremos a teorização cosmológica de forma mais detalhada. Por ora, apontamos que nossa sobrevivência requer ordem, desde a nossa organização molecular interna, que dá sustentação a uma profusão de funções que nutrem a vida, às fontes de alimentos que nos abastecem com energia de alta qualidade, às ferramentas e habitats que são essenciais para a nossa existência prolongada. Sem um meio ambiente abarrotado de estruturas ordenadas de baixa entropia, nós, humanos, não estaríamos aqui para perceber nada disso. A investigação de Boltzmann certamente prometia levar a um resultado interessante e inovador, mas há um esclarecimento sutil da segunda lei cujas implicações, verdade seja dita, o próprio físico levou algum tempo para avaliar com precisão. A segunda lei não é uma lei no sentido tradicional. A segunda lei não impede, de forma alguma, que a entropia diminua. Ela apenas declara que tal redução é improvável. No caso das moedas de 1 centavo, nós quantificamos isso. Em comparação com a configuração insólita na qual todas as moedas dão cara, é de 100 bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais provável que a sacudida aleatória produza uma configuração com 50 caras e 50 coroas. Sacuda mais uma vez essa configuração de alta entropia e é possível obter uma configuração de baixa entropia, por exemplo, uma em que todas as moedas dão cara. No entanto, em face das probabilidades extremamente enviesadas, na prática isso não acontece. Para um sistema físico cotidiano composto de muito mais de 100 elementos,
as chances de a entropia diminuir tornam-se muitíssimo menores. Enquanto assa, o pão libera bilhões e bilhões de moléculas. As configurações nas quais essas moléculas se espalham por toda a casa são espetacularmente mais numerosas do que aquelas nas quais elas fluem de forma coletiva de volta para o interior do forno. Por meio de suas colisões e solavancos aleatórios, as moléculas poderiam refazer seus passos, encontrar o caminho de volta até o pão, desfazer todo o processo de assamento e deixar você diante de uma massa crua e fria. Mas as probabilidades disso acontecer são mais próximas do zero do que as chances de você respingar tinta em uma tela e os salpicos reproduzirem a Mona Lisa. Mesmo assim, a questão é que, se esse processo de reversão de entropia acontecesse, não transgrediria as leis da física. Embora isso seja improvável, no mais alto grau, as leis da física permitem, sim, que a entropia diminua. Não me interpretem mal, não estou fazendo isso à toa, a fim de sugerir que um dia seremos capazes de desassar pão ou testemunhar uma descolisão de automóveis ou ver um documento desqueimar. Em vez disso, pretendo enfatizar uma importante questão de princípio. Já expliquei que as leis da física colocam o futuro e o passado em pé de igualdade. As leis asseguram assim que os processos físicos que se desenrolam em uma sequência temporal podem fazê-lo ao contrário. E, uma vez que essas mesmas leis regem tudo, incluindo os processos físicos responsáveis pela maneira como a entropia muda ao longo do tempo, seria de fato curioso, um erro, na verdade, constatar que tais leis permitem apenas que a entropia aumente. Elas não fazem isso. Todos os processos entropicamente crescentes que você vivenciou dia após dia durante toda a sua vida, da trivialidade de um copo se quebrando ao caráter profundo do envelhecimento do corpo, podem acontecer ao contrário. A entropia pode diminuir, só que é algo de todo improvável. Então, como fica a nossa busca por uma explicação sobre por que o futuro é diferente do passado? Bem, dada a atual configuração de entropia, menor que a máxima possível, a segunda lei mostra que o futuro tende a ser esmagadoramente diferente porque a tendência que a entropia tem de aumentar é avassaladora. Configurações de matéria que apresentam menos do que a máxima entropia possível ficam ansiosas, mal conseguem esperar para avançar rumo à entropia mais alta. E, com essa observação, alguns dos que investigam a diferença entre o passado e o futuro ficam tranquilos, por considerarem que seu trabalho está feito. Mas isso não é verdade. Tão importante quanto é assinalar que precisamos explicar de que modo nos encontramos hoje em um estado especial, improvável e surpreendente de entropia abaixo da máxima. Um universo repleto de estruturas ordenadas, de planetas e estrelas, apavões e pessoas. Se esse não fosse o caso, se a configuração atual fosse o estado esperado, comum e previsível de máxima entropia, então seria muito provável que o universo continuasse a habitar o mesmo estado, produzindo um futuro em nada diferente do passado. Como um saco de 100 moedas de 1 centavo se entrechocando em meio ao enorme número de configurações, com cerca de 50 caras e 50 coroas, o universo seguiria incansável em seu processo de serpentear por entre a imensa paisagem de suas configurações de entropia mais alta. No caso, partículas amplamente dispersas que fluem nesta ou naquela direção através do espaço, uma versão cósmica de seu banheiro nevoado de vapor distribuído de maneira uniforme. O atual estado de entropia, menor que a máxima, é, felizmente para nós, muito mais interessante. E ele propicia a oportunidade de as partículas se unirem para formar estruturas, além de fornecer as condições para a ocorrência de alterações macroscópicas. Então, somos levados à pergunta: como surgiu o estado atual de entropia abaixo do máximo? Seguindo de modo obediente à segunda lei, concluímos que o estado de hoje deriva do estado de entropia ainda mais baixa de ontem.
Por sua vez, esse estado, imaginamos, deriva do estado de entropia ainda mais baixa de anteontem, e assim por diante, produzindo uma trilha de entropias cada vez menores, o que nos leva a recuar ainda mais no tempo até, por fim, chegarmos ao Big Bang. Um ponto de partida de entropia altamente baixa e ordenada no Big Bang é o motivo pelo qual o universo de hoje não é entropicamente maximizado, permitindo um futuro agitado e cheio de acontecimentos que difere do passado. Seria possível ir mais longe e explicar porque o início do universo foi tão ordenado? Voltaremos a essa pergunta no próximo capítulo, no qual examinaremos a teorização cosmológica de forma mais detalhada. Por ora, apontamos que nossa sobrevivência requer ordem, desde a nossa organização molecular interna, que dá sustentação a uma profusão de funções que nutrem a vida, às fontes de alimentos que nos abastecem com energia de alta qualidade, às ferramentas e habitats que são essenciais para a nossa existência prolongada. Sem um meio ambiente abarrotado de estruturas ordenadas de baixa entropia, nós, humanos, não estaríamos aqui para perceber nada disso. Comecei este capítulo com Bertrand Russell lamentando o universo sujeito a um declínio implacável. Com a declaração da segunda lei de entropia crescente, tivemos um vislumbre do que inspirou a profecia sombria de Russell. Pense no aumento da entropia como uma desordem cada vez maior e você entenderá o ponto fulcral da questão. No entanto, para tomar consciência plena dos obstáculos desafiadores que serão enfrentados pela vida, pela mente e pela matéria, tema que investigaremos em capítulos posteriores, precisamos estabelecer um vínculo entre a descrição moderna da segunda lei da termodinâmica, conforme eu a apresentei, e a formulação original desenvolvida em meados do século XIX. Na versão anterior, a segunda lei codificava o que era óbvio para qualquer pessoa que trabalha com motores a vapor. O processo de queima de combustível para acionar uma máquina sempre produz calor e resíduos de degradação. Contudo, como a versão anterior não mencionava a contagem de configurações de partículas e tampouco utilizava raciocínio probabilístico, ela poderia parecer bem diferente da declaração estática de crescimento entrópico que estamos elaborando. Mas há uma conexão profunda e direta entre as duas formulações que revela porque a conversão que o motor a vapor faz de energia de alta qualidade em calor de baixa qualidade é ilustrativa de uma degradação omnipresente que ocorre de uma ponta à outra do cosmos. Explicarei esse vínculo em duas etapas. Primeiro, veremos a relação entre entropia e calor. Depois, na secção seguinte, estabeleceremos a ligação entre o calor e a declaração estatística da segunda lei. Se você segurar o cabo quente de uma frigideira, terá a sensação de que o calor está fluindo para a sua mão. Mas será que existe, de fato, alguma coisa fluindo? Muito tempo atrás, os cientistas achavam que a resposta era positiva. E eles imaginaram uma substância semelhante a um fluido chamada calórica que se deslocaria dos locais mais quentes para os mais frios de modo similar a um rio que corre de montante a jusante. Com o tempo, a compreensão mais refinada dos ingredientes da matéria propôs outra formulação. Quando você segura o cabo de uma panela, as moléculas de movimento mais rápido do utensílio colidem com as moléculas de movimento mais lento de sua mão, fazendo, em média, a velocidade das moléculas da mão aumentar e a das moléculas no cabo diminuir. Você percebe ou sente a velocidade aumentada das moléculas em sua mão na forma de calor, a temperatura da sua mão aumentou, na mesma medida, a velocidade mais lenta das moléculas do cabo significa que a temperatura dele diminuiu. O que flui, então, não é uma substância. As moléculas do cabo da panela continuam no cabo e as moléculas da sua mão ali permanecem. Em vez disso, do mesmo jeito que a informação flui de uma pessoa para outra em uma brincadeira de telefone sem fio, quando você agarra o cabo da panela, a agitação molecular flui das moléculas que estão no cabo para as que se encontram na sua mão. E assim, considerando que a matéria em si não flui do cabo para a mão,
O que flui é uma qualidade da matéria, a velocidade molecular média, e é isso que queremos dizer com o termo fluxo de calor. A mesma descrição se aplica à entropia. À medida que a temperatura da sua mão aumenta, suas moléculas se agitam mais rapidamente, o alcance de suas possíveis velocidades se alarga, aumentando o número de configurações atingíveis que têm mais ou menos a mesma aparência. E, portanto, a entropia da sua mão também aumenta. Da mesma forma, conforme a temperatura do cabo da panela diminui, as moléculas do cabo se movem mais devagar, o alcance de suas possíveis velocidades se estreita, diminuindo o número de configurações atingíveis que têm mais ou menos a mesma aparência, de modo que a entropia do cabo também diminui. Opa, a entropia diminui? Sim, mas isso nada tem a ver com os raros acasos estatísticos, como despejar um saco de moedas de 1 centavo sobre a mesa e constatar que todas deram cara. Como descrito na secção anterior, a entropia do cabo quente da panela diminuirá toda a vez que você o segurar. A lógica simples, mais fundamental, ilustrada pela frigideira, é que o ditame do aumento da entropia da segunda lei se refere à entropia total de um sistema físico completo que necessariamente inclui tudo aquilo com que o sistema interage. Uma vez que a sua mão interage com o cabo da panela, você não pode aplicar a segunda lei apenas ao cabo em si. É preciso incluir sua mão, para ser mais exato, a panela inteira, o fogão, o ar circundante e assim por diante. Uma contabilidade cuidadosa mostra que o aumento na entropia da sua mão supera a diminuição na entropia do cabo, garantindo que a entropia total de fatos se eleve. Portanto, assim como acontece com o calor, existe um sentido no qual a entropia pode fluir para a panela e do cabo para a sua mão. O cabo se torna um pouco mais ordenado e sua mão um pouco menos. Mais uma vez, o fluxo de entropia não está na forma de uma substância tangível que se encontrava no cabo e se deslocou para a sua mão. Em vez disso, ele denota uma interação entre as moléculas do cabo e as da mão, afetando as propriedades de cada uma. Nesse caso, ele altera suas velocidades médias, as respectivas temperaturas e isso, por sua vez, afeta a entropia que cada uma contém. Como a descrição deixa patente, o fluxo de calor e o fluxo de entropia estão intimamente conectados. Absorver calor é absorver a energia que é transportada pelo movimento molecular aleatório. Essa energia, por sua vez, faz com que as moléculas receptoras se movimentem mais rápido ou se espalhem de forma mais ampla, contribuindo para aumentar a entropia. A conclusão, então, é que, para que se efetive o deslocamento da entropia daqui para lá, o calor precisa fluir daqui para lá. E, quando isso acontece, a entropia também muda daqui para lá. Em resumo, a entropia surfa na onda do fluxo de calor. Com esse entendimento da inter-relação entre calor e entropia, vamos então revisitar a segunda lei. Explicar porque vivenciamos eventos que se desenrolam em uma direção, mas não podem acontecer da maneira inversa, nos levou a Boltzmann e à sua versão estatística da segunda lei. É muitas vezes maior a probabilidade de a entropia aumentar em direção ao futuro, tornando absurdamente improvável fabricar sequências de execução inversa, nas quais a entropia diminuiria. De que modo isso se relaciona com a formulação anterior da segunda lei, inspirada no motor a vapor, que foi enunciada em termos da incessante produção de calor desperdiçado pelos sistemas físicos? A conexão está no fato de os dois pontos de partida, reversibilidade e máquinas a vapor, estarem intimamente ligados. O motivo é que o motor a vapor depende de um processo cíclico. Um pistão é empurrado para a frente pelo vapor que se expande e depois retorna à posição original, onde aguarda o empuxo seguinte. O vapor também reverte ao volume, temperatura e pressão originais, assim como todas as partes essenciais do motor, preparando para voltar a se aquecer e empurrar o pistão mais uma vez. Embora nada disso exija o desdobramento, absurdo de tão improvável,
em que todas as moléculas encontrem seu caminho de volta para o local anterior ou adquiram a mesma velocidade apresentada no início do ciclo anterior. O processo exige que o arranjo geral, o macroestado do mecanismo, retorne à mesma forma para iniciar cada ciclo subsequente. O que isso acarreta para a entropia? Bem, uma vez que a entropia consiste em uma contagem das configurações microscópicas que se apresentam com o mesmo macroestado, se o macroestado da máquina a vapor for redefinido no início de cada novo ciclo, sua entropia também deverá ser reconfigurada. Isso significa que a entropia adquirida pelo motor a vapor durante um ciclo determinado, à medida que absorve calor da queima do combustível, ele gera calor como resultado do atrito de suas partes móveis e assim por diante. Deve ser toda expelida para o meio ambiente no momento em que o ciclo termina. Como o motor a vapor consegue isso? Bem, vimos que para transferir entropia é necessário transferir calor. Assim, para que o motor a vapor volte ao seu estado original no ciclo seguinte, ele deve liberar calor no meio ambiente. Essa é a afirmação histórica da segunda lei da termodinâmica. A inevitável eliminação de calor residual no meio ambiente. A degradação que tanto pesava sobre os ombros de Bertrand Russell, agora derivada da versão estatística da segunda lei. É nessa direção que eu estava seguindo. Assim, sinta-se à vontade se quiser pular para a próxima secção. Mas, se você tiver paciência, existe um detalhe que seria negligente da minha parte não mencionar. Talvez você se pergunte se o motor a vapor consome o calor da queima de combustível, absorvendo a entropia, apenas para liberar calor para o meio ambiente, liberando a entropia, como ele tem energia restante para realizar tarefas úteis como propulsionar uma locomotiva. A resposta é que o motor a vapor libera menos calor do que absorve e ainda assim é capaz de expurgar por completo a entropia por ele criada. A coisa funciona como explicarei a seguir. O motor a vapor absorve o calor e a entropia da queima de combustível e os libera para o ambiente mais frio. A diferença de temperatura entre o combustível e o meio ambiente é crucial. Para entender porquê, imagine que você ligou dois aquecedores portáteis idênticos, um em uma sala gelada e o outro em uma sala quente. Na sala gelada, as moléculas frias do ar são sacudidas pelo aquecedor, o que faz com que se movam com mais rapidez e se dispersem de modo mais amplo. Assim, sua entropia tem um aumento significativo. Na sala quente, as moléculas de ar já estão se movendo a grande velocidade e se agitam de um lado para o outro. Assim, o aquecedor portátil aumenta apenas ligeiramente sua entropia. É mais ou menos como acelerar a batida da música em uma festa agitada de Ano Novo e mal perceber que os convidados começaram a dançar um pouco mais rápido. Mas se você acelerasse a batida no monastério de Tixkey, instigando os monges indianos a abandonar a prática meditativa para começar a executar passos de dança de rua, veria a mudança com facilidade. Portanto, embora os dois aquecedores portáteis sejam idênticos, a entropia que eles transferem para o meio ambiente é diferente, apesar de gerarem a mesma quantidade de calor. O aquecedor no ambiente mais frio transfere mais entropia. Um ambiente mais frio, portanto, faz com que determinada quantidade de calor recebida resulte em um aumento entrópico maior. Com essa percepção, vemos que o motor a vapor é capaz de descarregar toda a entropia que adquire do combustível mais quente, expelindo apenas parte desse calor para o ambiente mais frio. O calor remanescente está, então, disponível para impulsionar a expansão do vapor, empurrando o pistão e realizando trabalho útil. Essa é a explicação, mas não deixe os detalhes obscurecerem a conclusão mais ampla. Com o tempo, existe a fantástica probabilidade de os sistemas físicos evoluírem de configurações de entropia mais baixa para configurações de entropia mais alta. Se um sistema, a exemplo de um motor a vapor,
busca manter sua integridade estrutural, deve afugentar o impulso natural no sentido da entropia aumentada, transferindo para o meio ambiente a entropia que ela acumula. Para fazer isso, o motor deve liberar calor residual no meio ambiente. Se você refletir cuidadosamente sobre os passos que demos até aqui, concluirá que, a despeito de o motor a vapor ter-se espalhado por toda a parte, nossas conclusões transcendem esse ponto de partida do século XVIII. A essência de nossa análise é uma contabilidade rigorosa da entropia e esse procedimento pode ser efetuado em qualquer contexto. Trata-se de uma constatação fundamental porque a mudança de entropia do motor a vapor para o meio ambiente ao seu redor, por meio da liberação de calor, é somente uma versão de um processo omnipresente que encontraremos à medida que acompanharmos os desdobramentos do cosmos. Chamo isso de dança a dois entrópica, expressão com a qual descrevo qualquer processo em que a entropia de um sistema diminui por meio de um intercâmbio que resulta no aumento mais do que compensatório de entropia no ambiente. Essa dança garante que, ainda que a entropia possa diminuir aqui, ela aumentará acolá, assegurando o aumento entrópico líquido e total que esperamos com base na segunda lei. A dança a dois entrópica está no cerne da questão de como o universo que ruma para uma desordem cada vez maior é capaz tanto de produzir como de manter estruturas ordenadas como estrelas, planetas e pessoas. Eis um tema que encontraremos repetidas vezes quando a energia flui através de um sistema, por exemplo, a energia da queima de carvão fluindo através de vapor, impulsionando o trabalho e, em seguida, saindo para o meio ambiente ao redor. Ela carrega a entropia e pode, dessa maneira, sustentar ou até mesmo produzir ordem em seu rastro. É essa dança a dois entrópica que coreografará o surgimento da vida e da mente, bem como quase tudo o que as mentes consideram importante. Dada a importância de redefinir a entropia cada vez que uma máquina a vapor chega ao fim de um ciclo, você pode se perguntar o que aconteceria se a redefinição da entropia falhasse. Isso equivale ao motor a vapor deixar de expelir o calor residual adequado e, assim, a cada ciclo, o motor fica mais quente até superaquecer e quebrar. Que isso ocorresse ao motor a vapor talvez fosse inconveniente, mas, supondo que não houvesse feridos, o mais provável é que não causasse uma crise existencial a ninguém. No entanto, a mesma física é fundamental para que a vida e a mente possam perdurar para sempre no futuro. A razão é que o que vale para a máquina a vapor vale para você também. É provável que você não se considere uma máquina a vapor, nem mesmo uma engenhoca física. Muito raramente esses termos para descrever a mim mesmo. Mas pense bem, sua vida envolve processos não menos cíclicos que os do motor a vapor. Dia após dia, seu corpo queima os alimentos que você consome e o ar que você respira para fornecer a energia graças à qual suas engrenagens internas e atividades externas funcionam. Até o próprio ato de pensar, o movimento molecular que ocorre no seu cérebro é acionado por processos de conversão de energia e assim, tal como um motor a vapor, você não conseguiria sobreviver se não recompusesse sua entropia, eliminando no meio ambiente o excesso de calor residual. De fato, é isso que você faz, é isso que todos nós fazemos, o tempo todo. É a razão pela qual, por exemplo, os óculos infravermelhos usados pelas Forças Armadas, projetados para ver o calor que expelimos sem cessar, fazem um bom trabalho ao ajudar os soldados a localizar combatentes inimigos à noite. Agora podemos avaliar mais plenamente a mentalidade do Russell ao imaginar o futuro distante. Todos nós estamos travando uma batalha implacável para resistir ao acúmulo persistente de resíduos, ao surgimento inescapável da entropia. Para que possamos sobreviver, o meio ambiente deve absorver e levar embora todo o lixo, toda a entropia que geramos, o que suscita a questão. O meio ambiente, termo pelo qual entendemos o universo observável, fornece um poço sem fundo para absorver esses resíduos? A vida é capaz de executar os passos da dança a dois entrópica indefinidamente? Ou talvez chegue um momento
em que o universo estará, de fato, abarrotado e se mostrará incapaz de absorver o calor residual gerado pelas próprias atividades que nos definem, colocando um ponto final à vida e à mente? Na lacrimosa expressão de Russell, será verdade que todos os trabalhos das eras, toda a devoção, toda a inspiração, todo o brilho do apogeu do gênio humano estão destinados à extinção na própria morte do sistema solar e que todo o templo das realizações humanas deverá inevitavelmente ser soterrado sob os escombros de um universo em ruínas. Estas são algumas das questões centrais que investigaremos nos próximos capítulos. A verdade é que nós nos precipitamos um pouco e colocamos o carro na frente dos bois. Antes de discutirmos a vida e mente, vamos entender que papel a entropia e a segunda lei desempenham na formação de ambientes necessários para que a vida e a mente venham a existir e se desenvolver. Para isso, voltamos ao Big Bang.